Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que vai debater grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados discutimos uma grande obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Assine nosso canal no YouTube e ative as notificações clicando no sininho. Assim você terá atualizado todos os nossos programas e ajuda o canal. Também temos nossas páginas no Facebook e no Instagram, onde publicaremos novidades e detalhes sobre o conteúdo de cada programa. E se você se interessou pelos livros que analisamos, no nosso site temos a nossa livraria digital, onde você pode adquirir as obras analisadas. E se você gostou do nosso conteúdo e quer nos ajudar, no nosso site temos a seção Apoia-se, em que você ajuda o nosso projeto a seguir adiante e com cada vez mais qualidade. Acesse www.ocenaculo.com.br. Bom, iniciamos hoje o nosso sexto episódio, falando sobre uma obra literária, uma obra importante de um dos maiores escritores das últimas décadas da literatura norte-americana e da literatura mundial. Hoje falaremos sobre o escritor norte-americano Philip Roth. Philip Roth escreveu inúmeras obras que ficam marcadas na literatura como grandes obras dos últimos anos. Teve uma fase brilhante na sua literatura, onde lançou clássicos, hoje em dia já clássicos, da literatura norte-americana no final da década de 90, na segunda metade da década de 90, e nos primeiros anos do ano 2000, ele escreve uma obra que hoje abordaremos, uma obra que trata de temas que são muito caros ao escritor, temas como a morte, a doença, o sexo, a velhice. Estamos tratando hoje do livro O Animal Agonizante. Olá, Guilherme. Olá a todos. Sejam bem-vindos. Philip Roth nasceu no dia 19 de março de 1933 em Newark, cidade de Nova Jersey, e morreu na cidade de Nova York há pouco tempo, há 2 anos, com 85 anos de idade, no dia 22 de maio de 2018. Philip Roth era filho de um pai vendedor de seguros, a mãe era dona de casa. Eles eram judeus vindos da Ucrânia, né, e faleceu então esse grande escritor americano em decorrência de uma insuficiência cardíaca. Passou algumas semanas no hospital e veio a falecer em 2018, chocando uma boa parte dos seus admiradores no mundo todo, que esperavam de Philip Roth certas homenagens que não foram recebidas em vida, mas que de modo algum diminuem a sua grande literatura, a sua importância na literatura mundial e na literatura contemporânea. Philip Roth, é importante se dizer que, então, vindo de uma família judaica, né, ele segue uma tradição, então, de escritores judeus norte-americanos que fizeram grande parte do cânone americano no século XX, como Saul Bellow, apesar de canadense, residente em Chicago e escreve boa parte da sua obra em solo americano, e Bernard Malamud. Philip Roth era ateu e tinha uma escrita sarcástica que desafia a moral pequeno-burguesa da comunidade judaico-americana, né? Recebe, desde os seus primeiros livros, ataques da Liga Antidifamação, né? No seu primeiro livro, Adeus Columbus, uma coletânea de contos, a gente já vê como ele acaba causando um rebuliço ao tratar da comunidade judaica, ironizando certos aspectos dessa sociedade, né? E mostra, em grande parte da sua obra, as relações da crise existencial e sexual da vida adulta. Foi o único escritor, é importante que se ressalte isso, a ter a sua obra publicada em vida pela Library of America, né, que visa preservar a herança cultural americana, e foi então o primeiro autor a alcançar esse feito. Um pouco sobre a vida dele: ele se formou então na Bucknell University com uma distinção magna cum laude, ou seja, com grandes notas. Fez uma pós-graduação na Universidade de Chicago, lecionou nas universidades de Iowa, Pensilvânia e Princeton até 1991, quando então ele se retira do mundo acadêmico, visando dar um foco maior na sua carreira para a escrita dos seus livros. Lá em Chicago, aproximou-se e foi um grande amigo de Saul Bellow, que é uma espécie de seu mentor ou seu grande amigo literário. Casou-se 2 vezes. A sua primeira esposa morreu logo depois da separação deles, mas um ponto importante da sua biografia, quando ele
casa-se com a atriz Claire Bloom, atriz inglesa, fez filmes importantes, por exemplo, ela contracena com Charlie Chaplin em Luzes da Ribalta e faz Os Irmãos Karamazov, de Richard Brooks, e Philip Roth foi casado com ela de 1990 a 1995. Um ano após o divórcio, a relação conturbada deles, Claire não deixa barato. Publica um livro de memórias intitulado Deixando a Casa de Bonecas, em que ressalta o machismo e a tendência controladora de Philip Roth. Philip Roth não responde no mesmo tom e diz que boa parte das suas memórias e da relação do seu casamento com Claire Bloom ficaria para o seu biógrafo. E o próprio título do livro dela é interessante, né? Deixando a Casa de Bonecas, fazendo referência à peça do Henrik Ibsen, onde a mulher era controlada pelo homem e vivia ali uma vida, digamos, falsa. Muito bom. Nós temos, então... E também ela era atriz, né? Ela era atriz, né? Então é curioso isso. Temos, então, esse autor que, apesar de não ter sido laureado com o Prêmio Nobel de Literatura, alguns programas atrás nós falamos sobre o Nobel. Por sinal, esse ano ganhou uma poetisa norte-americana. Nós vimos que Philip Roth foi deixado de lado nessa distinção, mas ganhou os principais prêmios literários que foi possível ganhar. Ganhou 2 vezes o National Book Award, em 1960 por Adeus Columbus e em 1995 por O Teatro de Sábado. 2 vezes o National Book Critics Circle Award, em 1987 por O Avesso da Vida e em 1991 por uma novela autobiográfica intitulada Patrimônio. Ganhou o PEN Faulkner 3 vezes, em 1994 por Operação Shylock, em 2001 por A Marca Humana e em 2007 por Homem Comum. Recebeu também o Pulitzer de Ficção de 1998 por Pastoral Americana. Pelo conjunto da obra recebeu o Prêmio Kafka em 2001 e também o Prêmio Nabokov. Recebeu a Medalha Nacional das Humanidades de 2010, o Man Booker International Prize pela sua obra em 2011, o Prêmio Príncipe das Astúrias em 2012 e foi comandante da Legião de Honra da França em 2013. Bom, títulos e prêmios não faltam a esse autor, esse grande escritor norte-americano, que trata, talvez como ninguém, dos seus temas favoritos. Guilherme, quais são esses temas que tanto cativam, ou que pelo menos tanto nos cativam? Nas nossas conversas já nós temos essa admiração mútua pelo Philip Roth. Foi um dos autores que mais me marcaram na minha trajetória cultural e literária. Me lembro, desde os primeiros anos, saído da adolescência, lendo Philip Roth foi um choque. Aqueles temas que ele abordava e que não são nada fáceis. Parece uma figura bastante iconoclástica de certos temas, tabus. E o que tu poderia falar assim, da importância de Philip Roth na tua leitura e na tua vida literária? Bom, eu acho a obra dele muito significativa por vários motivos. Em primeiro lugar, pelos temas que ali são tratados, que são temas universais, como não podia deixar de ser. Então, a velhice, o sexo, as próprias relações sociais, o amor. Às vezes temas até polêmicos, como no próprio Complexo de Portnoy, onde é um livro... Obviamente o livro não é sobre isso, mas onde o personagem principal é viciado em masturbação. Masturbação. E que é um livro engraçadíssimo, é muito interessante. Sobretudo ele conseguir fazer aquilo, quer dizer, talvez dentro da proposta dele ele tenha sido a pessoa que melhor conseguiu fazer isso. Ele quis fazer um livro falando sobre aquilo, fazer um livro engraçado falando sobre esse assunto, e é muito engraçado mesmo quando se lê. E me parece que é um autor que consegue falar com uma franqueza e com um humor sobre aquelas questões sexuais que só foi alcançado assim nível na literatura com Henry Miller, em certo aspecto, né? Grande Henry Miller. Mas... E ainda assim, apesar do tema, sei lá, polêmico ou, enfim, pouco usual, não perde a qualidade literária. O livro é muito bem escrito. Não é uma coisa assim... Não é só um divertimento, só uma... Esteticamente é muito bem construído. A gente percebe que é um livro que não é gratuito tudo aquilo e não é um livro feito para chocar. Apesar de chocar, não é um livro que foi feito apenas para isso, né? Não, e cenas engraçadíssimas. Aquela cena do Portnoy, quando ele diz que ele se sentiu Raskolnikov da masturbação. É uma cena... pela culpa. E aí vem a questão do judaísmo presente na obra dele, né? A questão da culpa que tinha sido introduzida naquele menino desde cedo e tal, e que quando fazia esses atos, logo em seguida se sentia tão culpado pela sua consciência moral que se sentia um Raskolnikov da masturbação.
É importante lembrar que lá nesse livro, né, a gente vai falar um pouco sobre a obra do Philip Roth ao longo do programa, mas esse é um dos seus primeiros livros e que mais chocam, né? E a consciência e a relação dele, da imaginação ou da opressão que essa imagem que a mãe judia tinha sobre ele. E o humor judaico trata muito dessa questão da presença da mãe e do afeto, às vezes exagerados, da mãe judia sobre o menino. Me parece que vai fazer essa contenção, né, e tensão sexual que vai aparecer nesse personagem e que vai desenvolver um complexo que recebe seu nome, né? Alexander Portnoy, que é o protagonista da história, vai receber, então, vai mostrar certas neuroses, certos problemas psicológicos que vão ser vistos como inéditos na literatura psiquiátrica e que vai ser, então, colocado seu nome a essa espécie de patologia, de patologia psicológica e sexual que ele tem. Mas é que uma coisa que também eu acho que quando se lê a obra dele se percebe isso, é que ele é um autor que ele não tem, claro, na medida do possível até onde se pode afirmar esse tipo de coisa, mas me parece que ele tem a noção do autodeboche muito evidente, assim. Obviamente ele se leva a sério, mas ele sabe que tudo isso também não é tão sério assim, e ele tem a capacidade de se auto-debochar de temas, na autogozação de temas que talvez para ele sejam muito caros. Nesse sentido, eu acho ele um pouco parecido com o Woody Allen. O Woody Allen também faz filmes, fala da questão judaica e também debocha disso tudo, etc e tal, fazendo disso tudo uma brincadeira. E dois aspectos que eu acho muito interessantes na obra do Roth. Um ponto é a questão dos narradores que muitas vezes são constantes naquela obra, né? Por exemplo, o narrador do Animal Agonizante, ele aparece em outras obras do Philip Roth, aparece em alguns contos e aparece no livro O Professor do Desejo. E o Zuckerman, que é talvez o grande narrador dele, que narra muitas obras do Roth, entre elas Pastoral Americana, que foi o livro pelo qual ele ganhou o prêmio Pulitzer. Exato, e até para situar melhor quem não conhece muito o mundo de Philip Roth, a gente pode perceber que existem uma espécie de ciclos, né, em que a gente vê grandes narradores ou grandes protagonistas que vão assumindo certos papéis ali que vão aparecer em inúmeros seus livros. Então a gente vê que a sua obra ela é em alguns aspectos autorreferencial, né? A gente tem esse ciclo chamado ciclo Zuckerman, onde aparece esse protagonista que depois acaba assumindo mais um papel de narrador, né? Nathan Zuckerman vai aparecer numa compilação que nós temos em português chamado Zuckerman Acorrentado, que é composta por 4 narrativas: O Escritor Fantasma, Zuckerman Acorrentado, A Lição de Anatomia e A Orgia de Praga. E essa obra ela é escrita por Philip Roth durante 6 anos, de 79 a 85. Depois, em 86, ele lança O Avesso da Vida, também com Nathan Zuckerman. Em 1997, ele reaparece com Pastoral Americana, agora no que se chama de ciclo norte-americano, da história norte-americana, né? E ele vai, então, se mostrar mais um narrador do que um protagonista. Em Casei com um Comunista, de 1998, e A Marca Humana, do ano 2000. E depois de 7 anos, ele vai se encerrar, vai aparecer no o fim de Nathan Zuckerman, aparece na última novela dele chamada O Fantasma Sai de Cena. E depois nós temos o ciclo menor, o ciclo Kepesh, né? Centrada na vida de um outro protagonista judeu, David Kepesh, que vai aparecer primeiro numa novela bastante kafkiana chamada O Seio, uma novela bem curta, e depois no romance O Professor do Desejo, de 1977, e por fim nesse que é o nosso livro que trataremos hoje, O Animal Agonizante. Então a gente vai ver que a gente está tratando da última obra de David Kepesh, em que ele aparece na obra de Philip Roth. O ciclo Nêmesis, que foi o último que ele fez, onde são narrativas curtas. Nós temos Homem Comum, de 2006, Indignação, de 2008, A Humilhação, de 2009 e Nêmesis, que é o seu último livro, de 2010, quando o Philip Roth se aposenta. Alguns romances são mais memorialísticos, né, como Os Fatos, uma autobiografia que ele escreve em 1988, Patrimônio, de 1991, Operação Shylock, né, de 1993, e Complô contra a América, de 2004. E algumas outras novelas têm certos protagonistas que aparecem apenas nessas obras, né? Adeus Columbus,
Quando Ela Era Boa, de 1967, o Complexo de Portnoy, que vai ter Alexander Portnoy, que não aparece mais na sua obra, O Grande Romance Americano, de 73, e aquele que talvez seja a sua obra mais impactante. Não sei o que tu acha, Guilherme, mas para mim é a minha obra favorita de Philip Roth, que é de 1995, O Teatro de Sabbath, que vai aparecer esse personagem terrível e atroz que vai ser Mickey Sabbath e os seus fantoches sexuais. Muppets. O que tu diz, Guilherme, então, sobre essa obra? O que tu leu de Philip Roth e o que tu acha de mais interessante assim na sua longa carreira como autor? Uma coisa que me agrada muito e que tem relação com essa questão dos narradores, por isso que eu tinha comentado isso, é também a questão de que as obras dele fecham, sob certo aspecto, uma espécie de ciclo em si próprias. Por isso, né, tu percebe a evolução de alguns narradores que aparecem e vão crescendo enquanto pessoas mesmo, vão passando tempo, vão envelhecendo, etc. E, ao mesmo tempo, a questão de que o Philip Roth, na minha visão, pelo menos, com base nos livros que eu já li dele, e acho que talvez por isso o Harold Bloom dizia que ele era o maior escritor americano desde Faulkner, porque eu acredito que o Faulkner tenha feito isso de uma forma talvez não tão ampla quanto fez o Philip Roth, mas o Faulkner, nos romances dele, ele cria ou ele registra o panorama político-social daquela América que estava ainda com resquícios da escravidão, marcada muito forte pela questão do racismo. E me parece que o Philip Roth, nas suas obras, quando se lê, percebe-se que também ele faz um mapeamento cultural e social do que foi a América dos anos 60, 70, 80, 90, até quando ele parou de escrever. Percebe-se ali muitos temas, a revolução dos costumes, a ruptura, não sei se eu posso dizer assim, mas digamos a ruptura geracional ou a perda de valores de uma geração para outra, como se percebe claramente em Pastoral Americana, quer dizer, onde se tem 3 gerações e as gerações, não que não tivessem feito esforço para isso, mas como muitas coisas que eram muito caras a uma geração foi se perdendo ao se passar de uma geração para outra. A própria questão do macartismo é presente na obra dele, em Casei com um Comunista. Quer dizer, isso é uma coisa que eu acho muito interessante na obra dele, é que além de ser maravilhosamente bem escrito e de serem romances que tratam de temas universais, ele consegue ao mesmo tempo traçar esse pano de fundo sociocultural dos Estados Unidos da segunda metade do século XX. A obra dele não vou dizer que é quase, porque não tem relação com isso, mas no sentido de mapear socialmente o seu país, é quase como uma comédia humana, assim, do Balzac. Ele tem um retrato muito fiel e muito preciso do que foi a América na segunda metade do século XX. A gente vê que parece que a obra do Philip Roth ela está presente em inúmeros momentos cruciais da história americana do século XX e do início do século XXI. Né? Como tu bem disse, na década de 50, com a questão do macartismo e da perseguição que houve a intelectuais que estavam alinhados ao Partido Comunista, tanto fora do país quanto dentro dos Estados Unidos. Essa perseguição vai aparecer em Casei com um Comunista, né, onde a gente vai ver a ascensão e queda desse personagem, o Ira Ringold, que está alinhado junto aos comunistas e que vai ser execrado publicamente, né? E assim como a Marca Humana, né, que vai tratar de uma época bem contemporânea à própria produção do livro. Lembrando do escândalo Bill Clinton-Mônica Lewinsky, onde o presidente norte-americano, agindo de forma tanto quanto adolescente, vai ter relações sexuais com a secretária no Salão Oval da Casa Branca, e que vai se deixar como prova, então, dessa culpa de Bill Clinton, uma mancha de sêmen no vestido de Mônica Lewinsky, e aí está o nome do livro, né? Ou seja, The Human Stain, né? A marca humana vai ser aquela marca, aquele vestígio ali, e que vai mostrar novamente vindo todo o puritanismo norte-americano, vai ser colocado, a gente vai ver uma crítica muito forte nesse período, e toda a questão da sociedade puritana norte-americana vai vir à tona nesse período. Outras obras também, como, por exemplo, Complô contra a América, onde ele ficcionaliza, né, as eleições em que o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt ganha as eleições de 1940, vencendo Charles Lindbergh, que era o famoso aviador e que havia concorrido como
como candidato republicano à presidência. Então ele faz um exercício de imaginação e imagina como seria os Estados Unidos caso Charles Lindbergh ganhasse as eleições, e a partir do posicionamento um tanto quanto próximo de Charles Lindbergh ao nazismo, a gente vai ver os Estados Unidos sendo alinhado às forças do eixo na Segunda Guerra Mundial e como seria esse Estados Unidos nazista, como ele apareceria durante a década de 40. Então eu vejo que ele está presente nos anos 2000, ele está presente nos anos 90, está presente nos anos 40. Nos anos 40 também, sua última obra, Nêmesis, vai falar sobre o surto da poliomielite durante a Segunda Guerra. A gente vai ver todo o painel da contracultura norte-americana no Animal Agonizante, nos anos 60, quando ele fala um pouco sobre a sua juventude. O Professor do Desejo também vai tratar disso, com esse personagem, o David Kepesh, né? E outras questões vão sempre ser colocadas, então a gente vai ver que esse autor ele acaba se mostrando presente em grandes momentos da história norte-americana, em que os americanos foram colocados em xeque. E a gente vai ver que esse autor ele vai botar seus personagens extremamente humanos, extremamente profundos nas suas reflexões sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a política. Eles vão estar ali naquele mundo de caos, de confusão, e tentando se achar dentro desse mundo. E acho que isso a gente vê bastante na figura do David Kepesh. Só um comentário, o Complô contra a América, que foi agora adaptado Exato. para a minissérie da HBO. Exato. Não assisti, então não sei se é bom, mas a crítica pelo menos falou muito bem. Que é com uma produção, o criador é o David Simon, criador da série The Wire. Isso. Né? Então a gente vai ver aqui no nosso livro de hoje, no Animal Agonizante, uma obra que vai tratar justamente das questões relacionadas à sexualidade, principalmente, desse sessentão, David Kepesh. A sexualidade ou a perda dela. A gente vai ver que David Kepesh é um sessentão durante o momento da narração, né, da história. E a história é muito interessante porque ela é toda narrada havendo um interlocutor que quase nunca aparece. Ele aparece na última linha do romance, né, da novela. E a gente vê que esse interlocutor ele nunca aparece, e David Kepesh vai contando para ele sobre a sua história com essa personagem cativante, misteriosa, chamada Consuela Castilho. Então, Consuela Castilho vai ser essa personagem misteriosa que vai seduzir e deixar enlouquecido esse personagem chamado David Kepesh. O início, então, dessa nossa história, né? A gente vai ver que o narrador ele já chegou na casa dos 70 anos. A história ela é narrada no ano 2000, quando o Kepesh já está com 70 anos, mas ele conta sobre como conheceu Consuela e como foi o seu relacionamento na época, que ocorreu em 1992, ou seja, quando ele tinha 62 anos, e durou cerca de mais ou menos 1 ano e meio esse relacionamento com essa mulher mais nova, né? Então, na época, David Kepesh tinha 62 anos e essa sua namorada, esse seu caso, Consuela Castilho, tinha apenas 24 anos. A gente vai ver, então, essa relação de um homem mais velho, de um homem bem mais velho, com essa mulher nova, bela, extremamente sensual e que acaba justamente com toda essa sensualidade destruindo certos valores que David Kepesh imaginava que eram tão sólidos na sua vida. Ela é cubana, né? Exato, ela vem de uma família tradicional cubana, uma família que havia saído de Cuba justamente por causa das questões da Revolução e que resolvem ganhar a vida, então, na América, vencer na América, né? O grande sonho americano é conseguido, então, por essa família de cubanos. A gente vai ver que a narração aqui da história é uma narração em tom bastante confessional, né? Esse narrador protagonista, ele é um professor de crítica prática. Para quem leu O Professor do Desejo, vai vendo justamente essa progressão desse personagem, de David Kepesh, que é esse judeu um pouco perdido na vida, que tinha como ídolo na infância um sujeito, um imitador, que conseguia fazer barulho de peidos e tudo mais. E a gente vai ver que esse sujeito ele vai se encontrando dentro do mundo universitário, vai se aprofundando nas leituras, e esse professor que vai tendo casos com as suas alunas,
ele se encontra já, então, no início de Animal Agonizante como um sujeito importante na cultura da sua cidade. David Kepes é um professor de crítica prática e ele diz que muito disso se deve a um programa de televisão em que ele aparece, onde ele faz uma espécie de balanço crítico, de análise de obras literárias, mais ou menos o que nós fazemos aqui. Ele é um intelectual pop. Ele é um intelectual pop que, e nem tão pop assim, ele vai relativizando, dizendo, eu apareço num programa que muita gente não vê, num domingo de manhã. Por 20 minutos. Fala um pouco sobre cultura, sobre livros, sobre música. Eu não tenho 62 anos, só para deixar esse registro. Então, David Kepes vai aparecer nessas primeiras páginas, né? A gente vai ver muito desse professor do desejo, como ele é chamado em certo momento pelo seu interlocutor. Ele vai aparecer, então, como um predador sexual das alunas, né? Na segunda página, então, do livro, ele já diz que quando, no primeiro dia de aula, ao olhar todas as alunas que estão curiosas, querendo saber como é que vai ser todo o cronograma, a estruturação do que será exposto, que será debatido, do que ele vai falar, ele diz que ele já vai selecionando e vendo qual vai ser o seu alvo, né? E que ele olha aquelas alunas como se fosse um leão olhando a sua presa subindo numa árvore, dizendo, tu serás minha janta hoje, né? Então a gente vai ver esse sujeito como esse predador que vê as alunas, de certa forma, como seres inferiores, onde existe uma espécie de método que ele encontra de como se abordar e como se iniciar uma relação pouco afetiva, mas voltada ao cunho de satisfazer seus desejos sexuais com jovens que são suas alunas durante suas aulas na universidade. Só que a mim me parece também uma questão sobre esse aspecto seguinte. Quando ele está narrando e falando sobre isso, parece que se reflete na própria narrativa dele a forma mecânica como ele enxergava essas meninas. E aí também nós vamos adentrar isso quando nós falarmos mais a respeito do livro, mas o fato dele ser velho, como já foi mencionado, e de sentir essa atração, óbvio, por mulheres jovens e bonitas, não há nada de errado nisso, mas na própria forma como o Miguel aqui descreveu, dele se sentir como se ele fosse um leão caçando as presas, etc. E isso também passa a sensação, na minha leitura, ao menos, de que isso era uma tentativa de fuga, assim, de fuga da própria condição dele, de um homem velho. Então, para escapar disso, melhor dizendo, ele se refugia naquele sexo ainda que mecânico e rotineiro, porque era uma coisa comum para ele de transar com as alunas, mas essa fuga era como se fosse um refúgio. Naquele momento ele estava aqui um pouco distante da realidade imediata dele, que era uma realidade de um senhor de 62 anos. Me lembro de em algumas obras dele, não me lembro exatamente qual, mas tem um momento em que, eu acredito até que seja no Teatro de Sábado, onde uma das mulheres diz, acho que até a sua parceira de orgias, vai dizer que como a idade está avançando, ela não perde nenhuma oportunidade de transar, porque via que no horizonte a velhice estava se aproximando cada vez mais rápido, né? Então nenhuma oportunidade ela poderia ser desperdiçada. E ele, como um senhor que já não está mais no vício da sua juventude, em inúmeras partes do livro, a gente vê que ele se sente lisonjeado, mas ao mesmo tempo angustiado por essa questão de se relacionar, de fazer sexo com mulheres muito mais jovens do que ele, porque ele não está em pé de igualdade com os seus antagonistas. Ou seja, uma mulher mais jovem provavelmente se apaixonaria ou gostaria de se relacionar sexualmente com uma pessoa da sua idade. E, sendo assim, ele não conseguia mais ser um competidor. E tem um momento em que ele fala sobre a velhice, que acredito que seja uma das melhores descrições que ele faz sobre o assunto. Em certo momento, ele falando sobre esse afastamento que a idade traz, tanto do vigor quanto da beleza, a gente vai ver que isso vai se mostrar numa imagem muito potente, onde ele diz: só mesmo um idiota pode achar que voltou a ser jovem. Se você se sentisse jovem seria fácil, mas longe de se sentir jovem, o que você sente é o contraste doloroso entre o futuro ilimitado dela, no caso Consuela Castilho, e o limite de seu futuro. Você sente mais até do que costuma sentir a dor da perda de todos os seus dons que já foram embora. É como jogar beisebol com um grupo de rapazes de 20 e poucos anos.
Você não se sente jovem por estar jogando com eles. Você nota a diferença a cada segundo do jogo. Mas pelo menos você não está sentado de fora assistindo. Eu acho que é exatamente isso que ele vai mostrar, né, quando ele faz essa análise. Olha, eu tenho duas opções. Ou eu faço esse papel um tanto quanto trágico, um tanto quanto patético, de me relacionar com mulheres mais jovens, mas pelo menos estou fruindo dessa relação, do que ficar assistindo sem nenhum tipo de desejo sendo atendido. Só que o que a Consuelo tem que chama a atenção dele desde o início é que ela justamente não é como as outras meninas com as quais ele se relacionava. Ou seja, parece que ele podia propagar, enfim, que era muito bom transar com mulheres mais jovens e tal, mas isso também tinha um certo limite, porque quando ele encontra uma pessoa que além de ser jovem tem alguma coisa a mais que as outras não tinham, esse algo a mais desperta um certo interesse nele que vai além do mero desejo sexual. Exato. Ele, apesar de ser esse predador, ele via Consuelo Castilho de um modo diferente. Havia algo nela e ele não sabia direito que algo era esse, mas a gente percebe que em inúmeras situações, e tem cenas aqui que são bastante fortes, assim, onde ele parece que tenta de alguma forma incutir nela, incutir não seria muito bem a palavra, mas despertar nela esse algo profundo que ele não identificava bem o que era. No momento em que eles estão transando e ele recebe uma mordida dela, ele percebe, olha, ela fez algo que foi uma reação espontânea. Ou seja, no momento em que este homem mais velho, que já se relacionou com inúmeras mulheres, e ela, uma jovem de 24 anos, que só teve relacionamento sexual com 5 homens na sua vida toda, estão no ato, ele percebe que ela busca um desempenho sexual que o agrade, mas que não há uma naturalidade muito grande naquilo. E ele diz que uma das coisas que mais perturba ele é que ela nunca diz para ele que o deseja, mas sempre diz que o adora. E é muito diferente a questão do adorar e do desejar. Que o desejar é uma coisa quase primitiva, e primitiva no sentido de ser um instinto natural e meio que não consciente, né? Enquanto que o adorar passa uma ideia muito mais de ternura, de afeto, do que propriamente de... E também da admiração intelectual que ela tinha por ele. Então ele percebe que em grande parte essa relação que ele tem é uma relação dada pela questão do posicionamento cultural que ele tem, de quem ele é culturalmente, e de como isso é importante na vida dela. Mas só que ele não deseja apenas isso, ou não deseja preferencialmente isso. Ele quer o desejo. Ele é o professor do desejo. Ele busca essa coisa mais primitiva, que é o desejo sexual. E em nenhum momento ele é desejado por ela, e pelo contrário, no momento em que eles brigam por uma situação dentro do livro, ela escreve em espanhol para ele, e aqui parece que justamente ela escreve em espanhol para mostrar essas suas raízes. Ela chega justamente na sua expressão mais profunda, ou seja, na língua dos seus pais, na língua que lhe é tão cara e que ela reprimia inúmeras vezes, querendo não falar em espanhol e falando em inglês. Ela diz para ele, me dá asco, ou seja, eu tenho nojo de ti. E isso fica muito forte e toca muito profundamente nessa relação que David Kepes tem. A gente vai ver que a obra ela vai desenvolvendo, apesar de ser uma narrativa curta. O seu livro em português, editado pela Companhia das Letras, tem 127 páginas, mas a gente vai ver que a narração ela é oscilante. Em alguns momentos ele começa contando sobre a sua história com Consuelo, daí depois ele faz um grande parêntese contando sobre uma das suas namoradas, Carolyn, que foi uma importante mulher no processo da liberação sexual da mulher na década de 60, que ela e suas amigas, as escrachadas, eu acho que era assim como elas se chamavam, faziam dessa liberação sexual a sua bandeira, mas não apenas a bandeira política, mas sim a de viver aquilo que se deve, que se gosta e que é bom. Agora eu me lembrei uma bobagem, mas eu vou ter que dizer, porque senão não vou me sentir bem. A liberação da mulher feminina, como dizia, tu lembra disso? A Chiquinha, no episódio do Chaves do Dia Internacional da Mulher. A liberação? Que ela dizia a liberação da mulher feminina. A liberação da mulher feminina. E depois a gente vai ver esse grande
grande não, mas uma pausa no momento que ele recebe um telefonema do seu filho, daí ele conta um pouco da sua relação como pai, né? Falando sobre o filho e de como ele acabou, de alguma forma, influenciando negativamente a sua relação com o filho que ele havia deixado, e que num processo de negação pelas suas ações, o filho acaba sofrendo por justamente, em vez de agir como seu pai, espera que ele haja, ele busca justamente agir de modo que o deixe infeliz, mas que não o faça cair no mesmo caminho que o pai dele teve. Então ele busca ser tudo aquilo que o pai não foi. É uma espécie de exemplo negativo. Exato. E um dos trechos mais divertidos que tem... O livro é muito pesado, mas tem também trechos muito engraçados. Exato. Tem 2 trechos, assim, que eu vou comentar um agora. Não sei se eu vou ter oportunidade de comentar o outro, mas que eu também acho maravilhoso. Mas um dos trechos que é muito engraçado é quando ele está se referindo ao filho, o filho chamado Kenny, né? E ele diz assim... Tem homem que não consegue trepar se a mulher não estiver com uniforme de camareira. Uns só conseguem trepar com anãs, outros só com criminosas, outros só com cabras. Meu filho só consegue trepar se a mulher tiver as credenciais morais necessárias. Eu digo a ele, isso é uma tara como qualquer outra, não é melhor nem pior que as outras. Você tinha mais era que assumir isso e não ficar se achando tão especial. Então a gente percebe aqui que esse filho, ele vai assumir um papel que, e isso é interessante, nos anos 2000 ele ainda está assumindo um papel que foi criticado na obra do Philip Roth, que foi colocado a ponto de ser ridicularizado, esse posicionamento, desde a década de 60, desde a década de 70, ou seja, já houve liberação sexual, as relações elas são livres o suficiente para que cada um encontre o seu caminho, se há uma infelicidade ou se o casal se torne incontornavelmente antagônico um ao outro. A gente percebe que Kepesh é assim, o professor do desejo, ele tem um relacionamento terrível com a sua esposa, os dois se odeiam, ela viaja para Hong Kong e ele tem que ir atrás dela porque ela é presa em Hong Kong, indo atrás de um ex-namorado que ela ainda o ama. Então a gente vai ver que o seu filho acaba, de certa forma, seguindo um papel que ele tanto combateu e que ele viu ser combatido durante as suas décadas, né? Só que o que é curioso é justamente isso, é que nesse momento o que parece é que houve, digamos assim, um elo rompido, quer dizer, a geração dele se preocupou muito em romper determinadas barreiras, mas talvez para a geração subsequente, que é a geração do filho, aqueles valores contra os quais a geração do Kepesh tinha se levantado, talvez para o filho aqueles valores sejam ainda importantes. Então eu acho muito boa essa fala, porque apesar dela ser uma fala curta e extremamente engraçada, ela na verdade retrata 2 visões completamente distintas de mundo, né? Quer dizer, o Kepesh com a sua visão da década de 60 pró-revolução sexual e pró-liberdade total, e o filho dele que, pela própria crítica que o pai faz ao filho, adota uma posição mais conservadora. Mas isso é muito curioso, porque nessa pequena frase já se vê que eles têm visões que são completamente contrastantes, e talvez até, isso talvez já a gente estaria saindo um pouco para uma área mais psicológica, mas talvez inclusive o filho tenha essas posições justamente para se contrapor à figura do pai. Quer dizer, porque ele não aprova o pai, enquanto homem, e justamente por isso ele resolve adotar posições que sejam totalmente diferentes daquelas que o pai tomou. Exato. A gente percebe que Consuela Castilho, falando agora sobre a questão corporal, que é tão importante aqui na obra, o corpo, né? Sobretudo uma parte do corpo. Sobretudo uma parte do corpo que já havia sido colocado, exposta como objeto de desejo de David Kepesh, que são os seios. E Philip Roth, né, no seu romance, ele destaca isso, e até está na contracapa do livro, esse trecho em que Kepesh diz: 2 coisas no corpo de Consuela chamavam a atenção. Em primeiro lugar, os seios mais magníficos que jamais vi. E olha que eu nasci em 1930 e a esta altura já vi muitos seios. Os seios dela eram redondos, cheios, perfeitos. O tipo de seio com um mamilo que parece um pires. Não o que parece um úbere, porém aquele mamilo grande, de um tom claro, de rosa pardacento e que é tão excitante. Então, quando ele fala sobre esse seio, e o seio aqui ele vai ter uma relação, a gente pode falar sobre qual a simbologia desse seio, dessa relação da maternidade, da alimentação que o seio vai trazer para cada um, né, que possa analisar esse símbolo.
né, essa parte do corpo. E os seios aqui, eles vão ter uma função, de certa forma, vão ser o exemplo da beleza feminina em Consuela Castilho, e ao final da história vai ser a sua derrocada. Então, a gente vai ver no evoluir da obra que a relação da morte se aproxima de David Kepesh no momento em que Consuela, 8 anos depois do início do relacionamento com ele, volta a encontrar David Kepesh, o procura, apavorada por descobrir que tem um câncer no seio. E essa destruição da beleza, que tanto apavora David Kepesh e apavora Consuela Castilho, que pede para que ele a fotografe nua, para que ela ainda veja como era o seu corpo antes da destruição que o câncer vai causar nela. A gente vai ver uma história da destruição do belo, de como o corpo, ele traz na obra um grande resumo no seu prelúdio. No prelúdio que Philip Roth dá ao livro, vem de uma escritora norte-americana que ele admirava muito, a escritora Edna O'Brien, em que ela diz: o corpo contém a história da vida tanto quanto o cérebro. E lendo um artigo há alguns dias do poeta e amigo Pedro Gonzaga, ele ressalta que aqui na obra a gente vai ver o sexo e a memória como duas formas de se combater a morte. A gente vai ver que o corpo vai trazer, então, tanto o sexo, que gera uma outra vida, quanto a memória, são capazes de ser remédios contra a inevitável presença da morte. E justamente por isso, né, o corpo ele vai se mostrar presente aqui agora como o elemento de destruição, o elemento que é destruído pelo tempo, seja pela velhice, seja pela doença e, no fim de tudo, pela morte. Isso vai me lembrar também, não sei se te lembrou isso, Guilherme, mas um romance que lemos, até em parceria, há alguns anos, o romance Todos os Belos Cavalos, de Cormac McCarthy, em que um personagem, o vaqueiro, está conversando com uma mexicana, uma avó, e ela tem uma cicatriz e ela conta sobre a história daquela cicatriz, e no final ela diz que as cicatrizes têm o estranho poder de nos lembrar de que o nosso passado é real. Né? Exatamente. E então parece que essa marca do corpo, que é a marca da cicatriz, ela vai te trazer, ela vai fazer com que se reative o processo da memória. Então, tanto o sexo quanto a memória, elas passam pela questão do corpo, né? Então, todas as nossas sensações, por mais que a gente tente idealizar as nossas aspirações, o corpo ele está em primeiro lugar, e principalmente na vida de Kepesh. Ele não quer ser admirado, ele não quer ser adorado, ele quer ser desejado. Ele precisa do corpo. É a partir do corpo que ele vai buscar o seu desejo, buscar essa realização, porque fora do corpo existe muito pouco. E justamente a grande questão, assim, o grande embate que existe é o fato de que ele o tempo todo, que é um homem velho e que se preocupa com a velhice e que faz comentários a respeito disso e que procura refletir a respeito disso, permanece, e aquela mulher que ele tanto amava, que ele tanto apreciava a beleza, que era jovem, que tinha um corpo espetacular, mas em que estava se deteriorando muito mais rápido sob certo aspecto do que o corpo dele, e que às vezes, eu acho que essa é uma reflexão, né? Às vezes ele que se preocupava tanto com a questão do envelhecimento, e inevitavelmente o passo posterior ao envelhecimento é a morte, vê que a morte pode se aproximar talvez para alguém que não tenha tanta idade, ele também não tinha tanta idade assim, mas para alguém que seja jovem e não mais idoso. E uma das passagens mais bonitas do livro para mim é quando ele reflete sobre a questão do envelhecimento, e ele diz assim: você pode imaginar o que é a velhice? É claro que não. Eu não podia, nunca consegui, não fazia ideia do que era, não tinha nem mesmo uma imagem falsa, não tinha imagem nenhuma, e ninguém quer outra coisa, ninguém quer encarar a velhice antes de ser obrigado a encará-la. E aí em seguida ele vem e diz o seguinte: é importante traçar uma distinção entre o morrer e a morte. O morrer não é um processo ininterrupto. Se a gente tem saúde e se sente bem, é um processo invisível. O final, que é uma certeza, nem sempre se anuncia de maneira espalhafatosa. Não, você não consegue entender. A única coisa que você entende a respeito dos velhos quando você não é velho é que eles foram marcados pelo tempo. Mas compreender isso só tem o efeito de fixá-los no tempo deles, e assim você não compreende nada.
Para aqueles que ainda não são velhos, ser velho significa ter sido. Porém, ser velho significa também que, apesar e além de ter sido, você continua sendo. Esse ter sido ainda está cheio de vida. Você continua sendo, e a consciência de continuar sendo é tão avassaladora quanto a consciência de ter sido. Eis uma maneira de encarar a velhice. É a época da vida em que a consciência de que a sua vida está em jogo é apenas um fato cotidiano. É impossível não saber o fim que o aguarda em breve. O silêncio em que você vai mergulhar para sempre. Ou seja, justamente que a realidade de quem é velho é saber que cada vez mais se precipita a hora de morrer. Bom, é um livro que poderíamos ficar aqui muito tempo falando. Já está encerrando nosso tempo. Mas gostaríamos de deixar, então, essa leitura para vocês, essas reflexões, como parte de uma reflexão. E até não foi muito, na verdade não foi a nossa intenção, mas a gente acaba fazendo um programa sobre uma personagem que tem câncer de mama justamente no Outubro Rosa, né? Ah, eu não tinha nem pensado nisso. Nós não tínhamos pensado nisso, mas acaba sendo um dos temas que estão aí em voga e que aparecem nessa obra junto com a doença. A doença ela pode então fica como indicação para quem quer fazer maiores reflexões sobre a questão do câncer, a obra da Susan Sontag, A Doença como Metáfora, que vai tratar justamente desse processo que essa autora e filósofa norte-americana vai passar, que foi a sua luta contra o câncer e como ela analisa a doença como uma espécie de metáfora, e as inúmeras reflexões que ela faz sobre o corpo são interessantíssimas. Então tá, por hoje é só, nós agradecemos a presença de vocês e no nosso próximo programa falaremos, pensando numa obra cinematográfica que aborde também os temas da morte e da velhice, traremos então um programa falando sobre o filme Amor de Michael Haneke, filme de 2013, se eu não me engano, e que venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro. Um filme com reflexões bastante potentes sobre a questão da velhice, da morte, mas uma grande obra do cinema mundial na última década. Sem dúvida, um dos maiores filmes dessa última década. Então tá, muito obrigado pela sua presença, Guilherme, e até a próxima. Tchau, gente, obrigado.